E aí pessoal, hoje é dia de nós concluirmos o projeto do sistema de controle para rotação de cooler e iluminação do mini PC Retro. Vamos demonstrar como ficou o firmware do sistema e também a parte de potência. Também iremos testar tudo isso aí funcionando diretamente na bancada. Então você já está aí acompanhando o projeto, está curioso para saber como isso aí vai ficar. Hoje é o dia de acompanhar a finalização do nosso projeto. Ainda teremos mais uma etapa da parte do mini PC Retro, que é o gabinete, né? Ainda temos que finalizar alguns detalhes no gabinete. Vamos montar ainda tudo isso daí no nosso próximo vídeo da série 3D Printing, que estará agendado ainda para sexta-feira desta semana. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, então vem comigo conferir mais um projeto da série Projetos em Arduino. E nós acabamos de lançar o nosso mini curso de IHM Nextion sem o uso de biblioteca. Se você quiser aprender a utilizar esta excelente IHM para dar aquele upgrade no visual do seu dispositivo, deixando tudo mais fluido e mais interativo para os usuários, esta é a hora de investir na sua profissionalização. Através deste curso você aprenderá a utilizar esta IHM em qualquer microcontrolador que atenda aos pré-requisitos, ou seja, possua pelo menos uma UART para conversar com esta IHM. Ficou curioso? Então clica aí embaixo no link da Hotmart para acessar a página do nosso curso de IHM Nextion sem bibliotecas. E lembrando, é claro, que tem desconto até o dia 11 de 50% para quem adquirir este curso e utilizar o cupom que está aí embaixo na descrição do vídeo. Então é isso aí, agora sim vamos ao nosso vídeo de hoje. Então pessoal, vamos começar aqui na bancada dando uma olhadinha na placa de potência do nosso sistema. Nós mostramos para vocês na semana passada como havia ficado a plaquinha deste controlador de potência mandado fabricar. Então aqui temos a versão física daquele layout que demonstramos na semana anterior. Infelizmente, esta plaquinha aqui após montada não funcionou perfeitamente, devido a um problema na biblioteca do LM324, que é este CI que temos bem no meio da placa aqui. Esse CI, ele é na realidade um integrado que contém 4 amplificadores operacionais. E devido a algum problema na biblioteca no Proteus, o VCC estava invertido em relação ao GND, então acabou fechando um curto na placa. Eu precisei efetuar um fix nessa plaquinha para que pudéssemos utilizá-la e testar todo o sistema. Então o que eu fiz? Aqui no verso nós temos o GND nesta plaquinha que está no pino de número 4 e o VCC está no pino de número 11, sendo que no LM324 é invertido. Nós temos o VCC no pino número 4 e o GND no pino de número 11. Eu não sei por que a biblioteca lá no Proteus está invertida. E o pior é que eu já havia visto isto anteriormente, já tive esse problema no passado e já havia feito uma correção. Entretanto, na última vez que eu atualizei a ferramenta, provavelmente ele sobrescreveu a versão atualizada da biblioteca. E eu não me dei conta disso, ficou assim, foi para o layout assim. Por isso que nós temos rodadas de prototipagem em todo o dispositivo, pois esse tipo de erro às vezes acaba passando, é normal acontecer durante desenvolvimento de dispositivos. Então o que eu fiz? Para não perder a nossa placa, eu simplesmente fiz um fix. Então aqui nós temos o que era o GND, eu cortei em volta do pino e deixei ele ilhado e liguei então diretamente em VCC, onde eu tinha o VCC mais próximo. E onde eu tinha VCC e a GND, eu cortei aqui e liguei no VCC mais próximo. Esse fio aqui, ele vai ligado lá num outro pino, que nós temos aqui a polarização de um resistor. Então eu reforcei esse GND puxando um fio por aqui, para que não tenha problema na polarização deste resistor, que é utilizado para o cálculo do ganho de um dos operacionais que nós temos dentro do LM324. Lembrando que o LM324 ele é um CI que compõe 4 amplificadores operacionais que podem ser utilizados para projetos. Ok, então aqui está a nossa plaquinha completa, né? Nós temos aqui a alimentação de 5 volts, a alimentação de 12 volts. E nós temos também aqui o HDD LED e o Power LED. Aqui nós temos a conexão que vai lá para o nosso controlador levando a alimentação. E aqui nós temos o barramento, onde nós vamos receber os sinais PWM
para o controle de potência do cooler, logotipo e iluminação. Ok, então sem mais delongas, agora vamos dar uma olhadinha como ficou o código-fonte, a versão final do código-fonte do nosso controlador no computador. E depois vamos voltar aqui para a bancada e ver tudo isso aí funcionando na prática. Então, pessoal, vamos dar uma olhada no que houve de alteração no código-fonte do nosso sistema para terminá-lo. Então, nós concluímos toda a programação do dispositivo. O que nós temos aqui de novo, a começar pela linha 17, a variável stat. Essa variável aqui será utilizada para o controle de uma máquina de estados, que irá efetuar a alternância entre os modos de operação, ou seja, o ajuste de rotação do cooler ou a iluminação do sistema, que vão ser as duas configurações que eu poderia acessar a partir do dispositivo. Na sequência, nós temos a inclusão de uma variável unsigned char. Observem que ela é do tipo const, ou seja, ela não vai sofrer alterações e ela é armazenada diretamente no firmware do sistema. Ela não vai ocupar memória RAM, pois ela não é uma variável alterada, ela não é uma variável volátil. Esta variável aqui, de nome BobSimLogo, ela possui um string de dados que foi convertido a partir de uma imagem bitmap. Isso aqui nós vamos entrar em detalhes em uma dica que nós vamos lançar aqui no canal na próxima semana. Então fica aí de olho, pois é uma dica muito legal para você aí colocar algumas perfumarias no seu projeto, deixar um pouco mais bonito, colocando inclusive o seu logotipo na inicialização do sistema. Na sequência, nós temos todas as funções externas. Você pode observar que temos uma pequena alteração na função RotaryEnc. Esta alteração aqui diz respeito à inserção de um ponteiro para retornar o pressionar do seu pushbutton. Esse encoder ele possui um pushbutton no eixo, então quando eu dou este clique eu preciso ler isso daí e retornar de alguma forma para podermos tratar esta informação. Então vamos dar uma olhadinha aqui na aba IHM, onde nós temos a função RotaryEnc. Então aqui está ela. Podemos observar que nós temos aqui a inserção na linha 99 da linha Bool SW Digital Read EncSW. EncSW é o pino onde está conectado o pushbutton do próprio encoder. Então vamos efetuar a sua leitura. Aqui nós temos todo aquele tratamento de intertravamento que você já conhece. Então quando ele for a 0, se o Active ADJ estiver em 0, ele vai colocar o Active ADJ em 1, informando que o botão foi pressionado. Na sequência, ele verifica se o SW foi solto. Se o SW foi solto, ele está em 1, e o ADJ, o Active ADJ, ele também está em 1, então ele vai incrementar intStat, que é uma variável interna que eu tenho para retornar através do ponteiro. Vou colocar o Active ADJ para 0, e verifico se o intStat não ultrapassou o valor 2, pois a nossa máquina de estados vai trabalhar com 3 estados, estado 0, o 1 e o 2. Se ele tiver ultrapassado o valor 2, ele reseta a máquina de estados, voltando para o 0. Na sequência, na linha 102, eu vou pegar o intStat e retornar através do ponteiro, para que assim eu possa ler isto fora da função. Este intStat é uma variável que tem aqui em cima, uma variável do tipo staticByte. E o Active ADJ é uma variável do tipo staticBool. Esse static aqui, ele nos diz que a variável não será desalocada da memória quando a função é finalizada, mantendo a informação ali para quando essa função for chamada novamente. O restante da função não teve nenhuma alteração, continua igual ao que nós vimos no vídeo anterior. Retornando aqui então para o arquivo principal, nós temos mais algumas funções que foram criadas. A função FunControl, LightControl, StartSec e LogoStart. Essas duas funções aqui, StartSec e LogoStart, são funções de inicialização, que vamos dar uma olhadinha agora na sequência. Elas estão aqui dentro da aba Control. Então, a função StartSec, que está aqui, ela vai fazer uma sequência de inicialização para o sistema, iniciando o PWM do cooler. Aos pouquinhos, vai acelerando este cooler aos poucos para não termos ali uma aceleração abrupta do sistema. Entretanto, ele vai acelerar até o limite de velocidade que já está cadastrada no sistema. Então eu inicializei tanto o Fun quanto o Light com determinado valor, né? O Fun é em 65% e o Light em 80%.
Assim, conforme ele for incrementando os valores, ele vai chegar a um máximo referente ao máximo que nós temos ali já configurado para a luz e o máximo que nós já temos configurado para o fan. Então, no caso do Light, ele vai acionar as luzes até 80% e o fan ele vai funcionar até 65% e vai parar aqui. Você pode observar que nós temos também aqui o incremento para o logo. Então, o logotipo ele vai acender junto com todo o restante em uma espécie de fade, né? Ele vai ir ligando a iluminação aos pouquinhos. Aqui você pode observar também, temos um delay de 10 milissegundos, que foi o que eu achei ali como uma velocidade interessante para acender aos poucos tudo. Na sequência de inicialização, se nós formos olhar aqui a função Setup, ele vai inicializar o display e vai carregar aquele bitmap que nós vimos ali na outra aba. Isso aqui, como dito, vai ficar para uma dica na semana que vem. Então ele vai desenhar na tela o logotipo da Bobson. Na sequência, depois de inicializar o display, etc., ele vai chamar a função LogoStart. A função LogoStart, que faz referência ao logotipo da 3DFX que nós temos ali na frontal do nosso gabinete, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer um fade in e um fade out 3 vezes. Então ele vai começar a decrementar a iluminação, pois ela já foi acionada aqui no Start Sec, né? Ele já está em brilho máximo, então ele vai decrementar a iluminação pouco a pouco, com um delay de 15 milissegundos no decremento de cada nível PCM que indica o grau de iluminação que teremos, e depois ele vai voltar a incrementar a iluminação 1 a 1, entretanto com um delay de 5 milissegundos. Então a velocidade que ele vai aumentar a iluminação do logotipo é maior do que a velocidade que ele vai decrementar. Vai dar um efeito bem legal ali, bem bonito durante a inicialização do sistema. Enquanto tudo isso aqui está acontecendo, o logotipo da Bobson continua lá no display. O sistema ainda não estará pronto para receber comandos de ajuste tanto de rotação do cooler quanto de iluminação. Ele só vai permitir isto quando terminar a inicialização do logotipo e efetuar a inicialização do encoder e dos nossos timers. E aqui vale uma dica bem interessante. O nosso timer 1 ele também é utilizado para o PWM que está no pino de número 9 e pino de número 10. Então a configuração dele vai ser um pouquinho diferente. Ó. Nós não estamos mais inicializando o TCCR1A em 0. Nós estamos mudando o bit COM1A0 para o nível lógico alto. Assim, nós estamos mantendo o CPP ativo, né, o Capture and Compare ativo, para que o PWM continue funcionando adequadamente. Entretanto, a velocidade de clock deste PWM será maior do que o padronizado, pois nós alteramos aqui o seu pre-scaling. Então a velocidade desse PWM é maior do que o que nós temos no padrão do Arduino. E eu fiz a mesma coisa para o PWM que está no timer 0, onde nós temos ali a rotação do cooler. Por que eu fiz isso? Se nós mantivermos o PWM com uma frequência de 490 Hz, que é o padrão do Arduino, fica um zumbidinho na rotação do cooler, que não é muito legal. Nós queremos reduzir a rotação do cooler justamente para diminuir o barulho que nós temos no sistema. Se eu mantiver isto daqui sem o aumento de clock do PWM, esse zumbido fica ali, e ele é bem irritante. Então, eu efetuei a mesma alteração do pre-scaling que nós temos para o timer 1 no timer 0. Isso daqui, tá, pessoal, vai acabar bagunçando outras coisas no Arduino, como, por exemplo, a função milis, que utiliza a base de tempo do timer 0. Então, muito cuidado ao efetuar esse tipo de alteração no seu sistema. Como não estamos utilizando esta função aqui, não tem problema nenhum. Não vou me preocupar com ela, pois o que eu quero mesmo é reduzir o ruído no cooler. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui comentado, e depois eu descomento e reenvio o sketch para o sistema e vocês vão ver a diferença que dá ao utilizar um clock maior ou um clock menor no PWM junto com motores DC. Ok, então nós demos uma olhadinha aqui nas funções de inicialização, tanto do logotipo quanto a função de inicialização principal. Agora falta dar uma olhadinha na função de controle do cooler e da iluminação. Então a função de controle do cooler e da iluminação elas são iguais. A única diferença é que elas tomam como base a rotação do cooler ou a intensidade de iluminação. No caso aqui, ó, pessoal, a equação para efetuar o cálculo da rotação do cooler
ela vai pegar a intensidade que nós queremos e multiplicar por 2,54, pois nós temos aqui um PWM de 8 bits no Arduino. Quando o PWM ultrapassar o valor 254, caso aconteça, né, isso aqui é apenas um salvaguardo, ele vai fixar o valor em 254. E aqui, se for menor do que 10, ele vai fixar em 0, pois um valor menor do que 10 simplesmente não funciona, o cooler nem roda abaixo disso. E por fim temos o Analog Write, que vai efetuar a escrita do PWM no pino onde está o nosso cooler conectado. Olhando aqui em cima, então, o pino do cooler é o pino de número 5. Para a iluminação, nós temos a inversão do valor de intensidade. Isso aqui acontece pois o valor que está saindo no pino está invertido devido às alterações que nós fizemos no timer para utilizar o timer também para a varredura do encoder. Devido à mudança da configuração, ele acabou invertendo o PWM. Então, eu tive de inverter aqui conforme a intensidade configurada na tela. Então, eu faço um 100 menos light aqui e multiplico também por 2,54, tudo ok, então em casa vai funcionar certinho. Aqui nós temos então um if que verifica se o valor por um acaso ultrapassou o 254 e verifica se o valor é menor do que 1, fixando em 1. Certo? Isso daqui é apenas para corrigir um pequeno bug, pois como nós estamos trabalhando com o timer 1, não só para o PWM, mas também como timer e interrupção, quando ele chega no valor 0, ele acaba bugando e ele simplesmente desliga a saída. Então aqui eu mantenho o valor em 1, o que nos dá ali 99% já da iluminação, 99% para 100%, não dá para notar nenhuma diferença. Então, efetuamos a escrita aqui na saída, tudo ok, tudo certinho, já temos a iluminação funcionando. Mas aonde que eu estou chamando as funções Light Control e Fan Control? Estou chamando elas diretamente da função Loop. Então, logo depois de escrever tudo na tela, nós chamamos Fan Control e Light Control. Ainda dentro da função de interrupção do timer, nós temos aqui, ó, pessoal, agora um if. Né? Esse if vai verificar a variável swstat. A variável swstat é uma variável nova, ela foi criada aqui, ó, variável do tipo byte, e ela retorna através de ponteiro o valor do nosso status, o valor daquela nossa variável int_stat. Né? Aquela variável ela é utilizada como orientação para a nossa máquina de estado e ela vai de 0 até 2. Então, se o estado da nossa máquina de estados for 1, significa que estamos alterando a rotação do cooler. Então ele vai fazer o que nós temos aqui dentro deste if. Se ele retornar o valor 2, nós teremos a alterar o valor de iluminação, a intensidade da iluminação. Então ele vai fazer o que está aqui, ó, dentro deste if. Depois disso, eu pego o swstat e jogo dentro da variável stat, uma variável global. E aqui então nós teremos acesso ao estado da nossa máquina de estados para efetuar a alteração da informação que nós temos no display. Então vamos ver aqui como é que eu fiz, né, para nós sinalizarmos quem é que estamos alterando, se é o cooler ou a iluminação. Aqui no início da nossa função displayRes, eu adicionei uma variável estática do tipo booleano. Essa variável aqui de nome exb, ela vai ser utilizada para nós informarmos qual é o ciclo, se é o ciclo par ou o ciclo ímpar que nós estamos executando. Então o que acontece? Chamou a função displayRes uma vez, exb vai ser 0, ele vai inverter e agora vai passar a ser 1. Quando ele chamar novamente, o exb é 1, ele vai inverter e vai passar a ser 0. Ou seja, nós teremos sempre esse exb alternando entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Como o ciclo de CPU ele está longo, na faixa de 400 milissegundos por causa de todas as rotinas do OLED, isso aqui vai alternar a cada 400 milissegundos mais ou menos, podendo ser utilizado como referência para piscar a informação que eu estou alterando na tela. Isso daí então eu faço a partir deste if. Se a minha máquina de estados ela está no estado 2 e o exb for 1, isso aqui, esta operação AND vai retornar 1. O inverso disto, a partir dessa exclamação aqui, é 0. Então ele não vai executar o que está aqui dentro. Se o exb for 0, o que vai acontecer? O stat é 2, exb é 0. Então, o 1 retornado do stat igual a 2 com o 0 do exb vai dar o quê? Vai dar 0. Invertendo, o inverso de 0 é 1, então ele vai escrever o light na tela. Caso o meu estado seja 1, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, ó,
o stat é igual a 2? Não, não é. Então isso aqui vai retornar 0. E não importa então se o exb é 1 ou 0, isso daqui vai sempre dar 0, o inverso de 0 é 1, e ele vai escrever o light vai ficar paradinho ali na tela, indicando que não é ele que está selecionado. A mesma coisa eu fiz para o cooler, né, para o fan. Entretanto, só mudei aqui o stat para igual a 1. Né? Ou seja, quando ele estiver no estado 1, ele vai ficar piscando esse cara aqui, conforme o exb for alterado, né? O nível lógico de exb for sendo alternado de acordo com a execução, o ciclo de execução da CPU. Assim eu consigo saber o que eu estou alterando, aonde o meu cursor ele está, por assim dizer. E ok, é isso aí. Não tive mais nenhuma alteração aqui no nosso código-fonte, já está tudo prontinho. Podemos enviar então para o microcontrolador e ver isso aqui funcionando na prática. Neste momento com o PWM do cooler em 480, onde nós vamos então perceber que vai ficar um ruidinho bem chato de fundo. Depois eu vou tirar aquele comentário, vamos enviar de novo e ver isso aqui funcionando com um PWM numa velocidade muito maior, na faixa do kHz. E aí você verá que vai simplesmente sumir o ruído, vai ficar tudo uma maravilha. Retornando então aqui para a bancada, vamos efetuar as conexões do nosso sistema. Primeiro eu vou conectar o conector referente à alimentação, que vai lá para o controlador. Agora vou conectar o conector referente a todos os PWMs. Esses outros fios que sobraram aqui, ó, o azul, o verde e o amarelo, eles são referentes ao DS18B20 que nós ainda vamos colocar nesse sistema para efetuar o ajuste de rotação do cooler conforme a temperatura do processador. Eu não consegui o DS18B20, ele está em falta nos nossos distribuidores, né? Provavelmente devido a essa questão aí do coronavírus, né, que acabou afetando bastante as linhas de distribuição. Eu vou utilizar esses LEDs aqui, ó, para nós termos uma visualização da iluminação do sistema. Então vou colocar esse cara aqui. E aqui eu já tenho um Molex pronto. Vamos conectar então os 12 volts. E os 5 volts. Vou conectar a nossa UART para poder programar. Para o mini PC não vai ficar assim, né? Não vai ficar este conjunto de LEDs aqui tão mal conectados. Eu vou fazer um projetinho novo com uma barra inteira e vai melhorar bastante a conexão. Isso aqui vai ser apenas para o teste. Isso aí, código-fonte enviado, sistema iniciando. Aqui está então o nosso logotipo, né? Estamos vendo aqui o fade in e fade out acontecendo referente ao logotipo. Eu conectei então a barra de LEDs aqui, né, no que seria o logotipo do sistema. Terminou a inicialização, eu consigo então ajustar a rotação do cooler e também toda a parte de iluminação. Eu vou desconectar aqui os LEDs e vou conectar no que seria o barramento de iluminação. Então aí está, vamos efetuar agora o ajuste de rotação do cooler. Vou aproximar o microfone para vocês conseguirem escutar o ruído do cooler. Então, vejam só, mesmo o nosso cooler em uma rotação bem baixa, nós temos esse pequeno zumbidinho aí no fundo, né? Esse pequeno ruído, ele acontece por causa da frequência do nosso PWM. A frequência é muito baixa e ela acaba gerando esse ruído proveniente da própria bobina do nosso cooler, do nosso motor.
Como fazer, como resolver isso? Simplesmente aumentando a frequência do PWM, conforme já falamos anteriormente. Então vamos fazer isso antes de prosseguir com os demais testes. Então é isso aí, o novo código-fonte já foi enviado e o sistema já está inicializado. Agora vou aproximar novamente o microfone para vocês verem a diferença no ruído do cooler. Então vocês podem observar que ficou bem silencioso agora, certo? Aquele zumbido que tinha, ele simplesmente sumiu por causa do aumento de frequência do PWM. Agora vamos verificar se a parte de iluminação, a ajuste de iluminação está funcionando corretamente. Então aí está, selecionado o Light, vamos alterar a relação. Então estava com um pequeno mau contato ali no fio, vou ter de regrimpar aquele molex ali. Então olha só, podemos ver que está funcionando legal o ajuste de iluminação, né? Apesar do problema de mau contato, coisas que acontecem em protótipos. Então é isso aí, está tudo funcionando certinho, nós temos o ajuste de iluminação e temos também o ajuste de rotação do cooler funcionando a contento, conforme era o especificado. O que falta agora é a temperatura. Temperatura só vou conseguir realizar quando tivermos aí acesso novamente ao DS18B20, sendo que para mim não adianta aquele modelinho já com o encapsulamento diretamente em inox. Eu preciso do chip discreto, né? Apenas o componente para conseguir grudar ele diretamente no dissipador de calor. E este foi o nosso vídeo de hoje da série Projetos em Arduino. Espero que você tenha gostado e também tenha acompanhado todo o desenvolvimento deste projeto. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode utilizar aí embaixo nos comentários do YouTube. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal e clicar na sinetinha. Você também pode nos seguir em todas as demais redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E se você possui algum projeto profissional que queira desenvolver conosco, pode entrar em contato através do e-mail contato@bobsim.com.br. Ficaremos felizes em atendê-lo e trazer vida ao seu projeto. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.